Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os desafios da arquitetura no desenvolvimento das cidades. Como a arquitetura pode ajudar na sustentabilidade da nossa sociedade, do nosso dia a dia, como pode potencializar as nossas reformas, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na mobilidade urbana. Bom, e quem conversa conosco hoje sobre esse tema é o Francisco Moraes, ele que é arquiteto participante aí das últimas edições da Casa Cor de 2021, 22, 23 e 24 também, e traz para a gente hoje as principais tendências da arquitetura, principalmente da arquitetura moderna para os centros urbanos. Bom, Francisco, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e hoje para falar de algo tão importante quanto é realmente essa questão da sustentabilidade e o desenvolvimento das cidades aí para o futuro, né? Eu que agradeço o convite, estou muito feliz em participar, compartilhar um pouco aqui com vocês. E é isso, a arquitetura por si só, ela já é um ecossistema. Então, o morar, ele existe desde os primórdios. Então, a gente pensar nas cidades alinhando tecnologia com sustentabilidade é o caminho, é o futuro. Agora, Francisco, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte, para quem não sabe, né, como que a arquitetura, muitas pessoas falam assim, mas será realmente que a arquitetura, em que ela influencia na minha vida? Em que então a arquitetura, ela influencia o nosso dia a dia, desde a minha casa até a rua que eu vou passar todos os dias para ir e voltar para casa? Então, a arquitetura, ela está presente em tudo. Na escola, na faculdade de arquitetura, a gente estuda arquitetura e urbanismo. A arquitetura, a gente vai falar dessa construção física e urbanismo espacial das cidades, é o estudo das cidades. Então é tudo fortemente ligado. Hoje a gente tem legislações específicas de cada município que vão nos dar diretrizes para que a cidade cresça e se organize da melhor forma de encontro com a vontade da população e beneficiando. A principal legislação é o plano diretor, que é específico de cada município, e a partir dele a gente vai construir as cidades com leis. Então ele vai nortear em relação à taxa de permeabilidade, afastamentos, altimetrias, e isso é específico de cada cidade. Então a partir disso a gente começa a construção dos nossos bairros, ruas, condomínios, através dessa legislação. Casando isso, a gente vem com a arquitetura. A arquitetura vai somar com a cidade, desde os espaços físicos, urbanos, praças, que vai ser esse conjunto que vai formar toda a nossa sociedade e direcionar a maneira como nós vivemos. Agora, Francisco, se fala muito em planejamento e desenvolvimento urbano, né? E hoje, como que você percebe a situação das cidades brasileiras? A gente viu recentemente essa questão no Rio Grande do Sul, que não houve ali planejamento, questão também de contenção das águas, e a gente tem percebido também que ano após ano as cidades não estão planejadas para o crescimento habitacional, para a densidade demográfica, para a qualidade de vida. Então, como que você tem percebido isso também? O planejamento urbano ele tem que ser pensado em sociedade, não só o município junto aos arquitetos, mas também vários órgãos para discutir a maneira como nós vamos viver em coletivo. Então, vários aspectos têm que ser pensados na hora de discutir o planejamento urbano. Sustentabilidade, a questão de crescimento mesmo da cidade, como que a gente vai fazer com que a cidade cresça. Em alguns casos é melhor verticalizar a cidade ou expandir, como que a gente vai levar a infraestrutura urbana para essa cidade. Então, e quando se fala de infraestrutura urbana, a gente fala de transporte público, saneamento, iluminação, como que a cidade vai receber isso e qual que é a melhor forma de organizar isso, para que todo mundo tenha acesso da melhor maneira possível. Agora, Francisco, em relação a isso também, a gente tem percebido que não há estudos, né? E muitas vezes, quando acontecem essas questões de não ter
previsto algo acontecer, ou então que o crescimento da cidade e tudo mais, não há um estudo embasado nisso. Então a sua percepção também é essa, de que as pessoas vão fazendo, vão crescendo, vão sem estudo, né? A gente vê, por exemplo, uma densidade demográfica muito grande aqui em Itaúna, Pará de Minas também, Divinópolis, principalmente a nossa região que é muito movimentada, está tendo um boom imobiliário enorme, porém são loteamentos construídos a bel prazer, que a gente acha que não tem fiscalização alguma, ou seja, tudo lá na frente vai impactar no desenvolvimento da cidade, né? Assim, a minha percepção é que hoje, principalmente aqui no Brasil, a gente tem muitas medidas corretivas ao invés de medidas preventivas. Então, tudo é feito depois que acontece. O ideal é que a gente tenha mais tempo estudando, vendo os possíveis impactos, para depois executar da melhor maneira possível. Então, a base de tudo é a análise, o estudo aprofundado de várias frentes de conhecimento. Como a cidade ela é um organismo vivo, então a gente tem que entender não só a questão imobiliária, que existem sim as questões de especulação, como que vai funcionar, mas também todos os outros parâmetros da sociedade. Em relação à segurança, então, por exemplo, se a gente cria uma edificação com uma altimetria elevada, isso pode criar zonas de escuridão na cidade e propiciar a violência. Então vai ter que ter um exemplo, ter uma iluminação ali. E se tem um prédio, como que a gente vai chegar na questão de transporte público, que vai ter um adensamento naquele ponto, a questão do próprio trânsito. Então, se a zona ela é mais verticalizada, vai ser propensa a ter mais carros. Então, são vários fatores do que só a construção em si que tem que ser analisado. E analisado de forma preventiva. Não é depois que aconteceu tentar vir com outras medidas para corrigir. Isso demanda tempo. Agora, como é que a arquitetura pode potencializar esse bom imobiliário que a gente tem tido recentemente? A gente vê aí vários prédios sendo construídos, loteamentos sendo abertos, imóveis sendo vendidos aí a todo momento e ainda com altos valores. Então, hoje, como que a arquitetura tem contribuído para esse bom imobiliário? Hoje eu vejo que assim, nós enquanto projetistas, a gente enquanto arquitetos, a gente tenta dar soluções mais flexíveis possíveis. Então hoje o mercado dispõe, no caso de apartamentos, de plantas muito flexíveis que você consegue adaptar. Isso é muito positivo. A questão dos loteamentos, dos condomínios, eles já vêm com uma infraestrutura de lazer, onde consegue se resolver ali dentro, criar de forma mais segura a família, incluindo playgrounds, piscinas. Então a gente vê essa preocupação dos investidores, diferentemente do que era antigamente, de trazer mais conforto, mais segurança, mais flexibilidade para quem for comprar e morar nesses condomínios, nesses prédios. Bom, e a gente sabe que, nesse caso, a gente vê muitas pessoas construindo casas aí sem a ajuda de um profissional, sem ali contratar um engenheiro, sem contratar um arquiteto, aí vem o CREA e barra a construção, a obra, né? Então, qual que é o papel fundamental hoje do arquiteto em uma obra, em uma construção? Então, a obra, ela é um trabalho multidisciplinar. Junto do arquiteto, a gente tem outros projetistas, dependendo do porte da obra, mas o nosso papel, obviamente, é criar uma edificação seguindo as normativas técnicas e também seguindo as legislações urbanísticas que eu havia mencionado, que vai ser de acordo com cada município. Então, o papel do arquiteto é desenvolver um projeto extremamente exclusivo, de acordo com a realidade de cada família. Então, quando a gente fala de projeto, a gente fala de exclusividade, a casa, a morada, é o bem mais exclusivo que a pessoa pode ter, é o seu refúgio. E dentro desse direcionamento que vai vir do cliente, a gente vai tratar dessas legislações e normativas técnicas para que tudo ocorra da melhor maneira possível. O arquiteto vai vir com a criação espacial, o engenheiro vem com os projetos complementares, estrutura, elétrica, hidráulico. Então é um trabalho multidisciplinar, onde
o ideal é que tenha esses 2 profissionais na obra para que seja segura, que ocorra sem desperdícios e funcione bem no final. Agora, a gente sabe que muitas pessoas tiveram muitos prejuízos, né, em não contar com esses profissionais. E a gente também vê muitos erros estruturais. Às vezes a gente viu isso recentemente na cidade administrativa, em Belo Horizonte, né, onde os elevadores aí estão inativados, e aí são prédios imensos aí, e que não estão utilizando o elevador por conta do erro de cálculo, erro estrutural, ou seja, é um prejuízo que lá na frente dá muita dor de cabeça, né? Dá muita dor de cabeça. O que acontece? A pessoa, de início, o investimento em um arquiteto, um engenheiro pode parecer alto, mas não tê-los na obra acompanhando vai te dar um prejuízo muito maior, porque a gente vai ajudar, primeiro, nessa questão espacial, estética, tudo, mas na questão econômica. Então, hoje, a contratação de projetos vai variar entre 5% a 15% do valor da obra. Não ter esses profissionais ao lado pode dar um prejuízo maior do que 30%. Então, não é pensar como um gasto, mas pensar como um investimento. E a partir do momento que você contrata esses profissionais, nós assinamos documentos técnicos assegurando a nossa responsabilidade em relação àquilo que está sendo desenvolvido. Então, qualquer erro, qualquer coisa que venha acontecer, vai ter a segurança que vai poder nos cobrar e é tudo muito sério o trabalho, né? Agora, a gente tem que lembrar também que dentro desse planejamento e desenvolvimento dos centros urbanos, hoje tem se falado muito em dar acessibilidade aos deficientes físicos, aquelas pessoas que têm uma mobilidade mais restrita, né, que às vezes usa algum tipo de andador, muleta, bengala também, e claro, né, os deficientes visuais e por aí vai. Então, hoje, como que a arquitetura também beneficia essa acessibilidade dos centros urbanos? A NBR 9050, que trata da acessibilidade, ela é uma realidade. Ela tem que ser seguida e, inclusive, eu tenho notado até empreendimentos que, dependendo do tipo de estrutura que a edificação é construída, no caso dos prédios, é obrigado a ter uma unidade habitacional direcionada para portadores de necessidades especiais. Então, e não só em edificações, na cidade como um todo, nas calçadas, a questão de alargamento, de rampa, de inserir pisos táteis direcionais, de alerta, para que todo mundo, de fato, consiga usufruir do direito de ir e vir, né? Agora, Francisco, vale ressaltar também que dentro da arquitetura, vocês planejam essa questão junto também aos engenheiros. Então, como que funciona essa parceria entre vocês? Assim, indispensável o trabalho do engenheiro dentro de uma obra, porque quando a gente fala de uma construção, a gente tem vários conhecimentos. Então, desde conhecimento de legislação, de conforto ambiental, de estrutura, elétrica, hidráulica. Então, é uma questão multidisciplinar, é um trabalho, uma via de mão dupla, que eu, enquanto arquiteto, preciso do engenheiro para que aquilo que eu idealizei saia do papel conforme foi pensado, sem gerar nenhum transtorno para o meu cliente. É uma parceria muito positiva e indispensável. Ok, Francisco, agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Ceurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre.
A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. De volta com observações que hoje fala sobre os desafios da arquitetura no desenvolvimento das cidades. Bom, Francisco, a gente vai falar agora em relação ao que não fazer em um projeto, né? A gente vê muitas pessoas, às vezes, né, eu tenho certeza que já chegaram clientes para vocês, falam assim, Francisco, eu quero a minha casa desse jeito, daquele outro, só que às vezes quer mais uma forma estética do que propriamente funcional. Então, como que você percebe isso e como você lida com isso no dia a dia? Então, o primeiro passo de um projeto é um briefing. A gente tem um briefing assertivo, entender as necessidades do cliente e principalmente o orçamento. Então, o sucesso de um projeto é quando tem transparência em todo esse decorrer. Então, desde daquilo que você quer e quanto você está disposto a investir. Então, a primeira coisa é entender bem se o seu potencial econômico está alinhado com aquilo que você quer fazer de fato para não ter nenhuma frustração no meio do caminho. Esse é o primeiro ponto. Depois que a gente entendeu isso, a gente vê qual é a melhor maneira de desenvolver esse projeto para chegar nesse resultado. Então, hoje a gente dispõe de muitos recursos, de muitas tecnologias que a gente consegue chegar no mesmo resultado através de vários caminhos. Agora, hoje se fala muito, Francisco, em relação à sustentabilidade. Quando a gente fala essa palavra, muitas pessoas levam logo para a questão do meio ambiente, para a natureza. Então, hoje, qual que é o desafio da arquitetura em tornar as obras, tornar aí as construções mais sustentáveis e, como diz, de bem com a natureza? Então, hoje a gente tem vários recursos técnicos que vão tornar a edificação mais sustentável, desde a sua concepção. Então, quando a gente desenvolve um projeto, pensar em como inserir a casa no terreno para beneficiar a luz solar, a entrada de ventilação natural, para que lá na frente a gente não tenha que ficar gastando com ar-condicionado ligado. A gente tem sistema de reaproveitamento de água de chuva. O tipo de material que vai ser especificado é muito importante, porque hoje, inclusive na internet, a gente tem acesso a muita coisa. Coloca um certo material para esconder tal coisa, e às vezes
Isso é tão descartável que às vezes compensa você investir um pouquinho mais de dinheiro para que tenha um material mais durável e consequentemente, não gere resíduos no meio ambiente. E também entender como que vai ser descartado os resíduos dessa obra e de onde vêm os materiais que a gente vai inserir no projeto. Todos com certificações, bem alinhados, para que a gente não tenha nenhum atrito com o meio ambiente. Agora, em relação a dentro dos imóveis, né, dentro das casas, né, alguma outra edificação que as pessoas vão fazer, hoje também como que a natureza influencia dentro das obras? Então, hoje a gente fala muito da arquitetura biofílica, né, que é trazer o verde para dentro das edificações. Isso potencializa a questão de saúde, né? de troca de ar dentro das casas. Então, ter essa questão do verde dentro de casa é super positivo, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. Agora, Francisco, a gente tem hoje a maioria das casas e também as indústrias feitas de alvenaria. E a gente tem visto que, por exemplo, você que frequenta aí a Casa Cor, percebe bastante essas questões. Hoje, quais são as novas tendências disso? A alvenaria ela continua sendo a melhor forma de se construir, de se fazer uma obra, ou tem outras soluções mais sustentáveis e que agridam menos a natureza? A questão da alvenaria, principalmente aqui no interior, as pessoas são muito apegadas a essa metodologia construtiva. E hoje o mercado já dispõe de outras técnicas que, além de mais rápidas, mais baratas e assim, mais seguras para o meio ambiente. Porém, o que eu vejo da alvenaria? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande em relação à mão de obra. Então, eu creio que em algum tempo vai ser muito difícil, já está muito difícil achar uma mão de obra qualificada para executar os projetos com a construção convencional. Então, hoje a gente tem a construção modular, steel frame, que é uma construção a seco, que é super rápida. A gente vai falar de estrutura metálica com placas cimentícias. Isso, a gente tem uma agilidade de execução muito grande. A gente tem o isopainel, que é a construção em isopor, né? EPS, entre aspas, que está engatinhando, mas no meu ponto de vista, a construção do futuro é o steel frame, que a gente vai falar dessas estruturas metálicas com os painéis, que inclusive é um processo industrializado, justamente por essa questão de não ter tanta mão de obra mais disponível, que é uma realidade fora do Brasil e que a gente está começando a implementar aqui de forma bem devagar, mas está indo de uma maneira muito bacana. Agora, a gente também tem percebido, Francisco, que ainda falando, né, de população, de densidade demográfica, que cada vez mais estão sendo priorizados imóveis para uma ou até duas pessoas morarem, né, que são os microapartamentos. A gente percebe a construção de prédios com apartamentos aí com 20 ou até 30 metros quadrados, para que como se fosse um flat mesmo, para que a pessoa possa conviver. E a gente está percebendo que ao longo do tempo a população vai diminuir, porque as pessoas hoje não estão afim, como os nossos avós, de terem muitos filhos aí, né, aquela peleja danada para poder cuidar das crianças. Então, como você percebe também essa redução dos locais onde as pessoas estão morando? E aí não é somente os flats, né, aí a questão dos escritórios também, a questão do coworking, que hoje as pessoas trabalham juntas, né, então alugam uma mesma sala, cada uma em algum horário, para que seja até mesmo mais rentável, né? Então, é realmente aquilo que a gente havia dito, né? O estudo. A cidade, ela é um organismo vivo. Como você disse, hoje as pessoas não querem ter famílias grandes e até a própria questão de praticidade do dia a dia. Manter uma casa é muito difícil, manter um apartamento é muito difícil. Então, quanto maior, vai demandar de funcionários, de mais disponibilidade de tempo. E vendo isso, o mercado imobiliário está trazendo essas soluções de estúdios, de lofts, de microapartamentos para atender essa realidade dessa geração que está vindo. E assim, eu vejo
como muito positivo, porque você consegue atender uma parcela da população, mas também, como eu havia dito, principalmente nas capitais, a gente tem estúdios muito flexíveis. Às vezes a gente tem uma limitação de metragem quadrada, mas a gente consegue modular e resolver muito bem ali dentro o espaço, para atender cada demanda em específico. Agora, a arquitetura também ela consegue contribuir com isso, porque quando a gente fala porque a gente que é do interior, a gente está acostumado com casas grandes, com quintal, né? Às vezes vai para o final de semana para uma roça, para uma fazenda, então a gente está acostumado com muito espaço. Então quem está nos assistindo às vezes pode pensar assim, tá, mas como que eu vou morar dentro de um microapartamento de 20 ou 30 metros quadrados, vou ficar batendo nos móveis, então como que isso também, a arquitetura, tem resolvido para as pessoas essa questão de fluir o ambiente, mesmo esses pequenos espaços? A gente vem com soluções projetuais muito específicas, né, de acordo com a demanda de cada cliente, mas além de tudo, esses empreendimentos eles dispõem de muitos atrativos. Então a gente fala de um estúdio de 40, 50 metros quadrados, mas em um prédio que tem academia, quadra, salão de festa, área gourmet. Então a vida não só se resolve dentro daquele apartamento. Os empreendimentos eles vêm equipados com essas áreas de convivência, com essas áreas de convivência, justamente para suprir essa demanda espacial que não tem no apartamento. Agora, a gente tem percebido também que muitas pessoas hoje estão investindo em energias renováveis, né? Muitas pessoas utilizando aí questão do aquecimento solar, propriamente a energia fotovoltaica, reutilizando a água da chuva. Então, hoje, como que a arquitetura também percebe isso e contribui com isso nos projetos? Então, esses recursos, a gente fala muito da questão de economia e geração, né, de renda. Então, hoje, inclusive, eu tenho clientes que fizeram em suas casas usinas fotovoltaicas, que além de gerar energia para a própria casa, gera para o escritório, gera para a casa do filho. Então, além de ser favorável para o meio ambiente, gera economia para quem investe nesse tipo de tecnologia. Bom, e vale ressaltar também que dentro dos imóveis, isso tem sido muito solicitado também nos projetos dos clientes, né? Já chega para o arquiteto e fala, eu quero que tenha isso, tenha aquilo outro, até mesmo porque todo mundo hoje quer economizar e, claro, ao mesmo tempo, se possível, contribuir com o meio ambiente, né? Isso mesmo. Aí a gente tem alguns empreendimentos, quando a gente fala de prédio, já dispõe, já é algo assim, super recorrente. E quando a gente fala de casas, né? O cliente demonstrando interesse, a gente faz todo o estudo para implementar esse sistema, que não é só querer, né? A gente, por exemplo, quando fala de painéis solares, de fotovoltaica, tem o local certo para receber o maior índice de sol, para que o mecanismo ocorra e tenha o melhor desempenho possível. Ok, Francisco, agora a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco tem mais observações, até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas,
ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre os desafios da arquitetura no desenvolvimento das cidades. Bom, Francisco, agora a gente vai falar de design de interiores. A gente sabe que é uma outra vertente também muito em voga hoje da arquitetura, né? E muitas pessoas gostam até mesmo de participar da Casa Cor, como você participou, para saber das novas tendências do mercado e o que está chegando por aí. Mas antes da gente falar da Casa Cor, eu gostaria que você falasse hoje sobre qual que é esse papel mesmo do designer de interiores, daquela pessoa que vai, que estuda, que vê qual que é o melhor tipo de imóvel para estar na casa daquela pessoa, questões de cores, questões de formas também. Como que funciona isso na prática? O projeto de interiores, ele vai além dessa parte de decoração. A gente vai pensar, é um conjunto de projetos. Então, a gente vai pensar as melhores soluções para que o ambiente funcione da melhor maneira possível, de acordo com o que a família precisa. Então, o projeto de interiores, ele engloba pontos elétricos, iluminação, layout, revestimento, e esse conjunto de informações alinhados à estética vai entregar o ambiente todo montado, que a gente fala do projeto de interiores. Bom, e vale ressaltar que hoje as pessoas investiram muito nisso, principalmente depois da pandemia de Covid-19, né? Ou seja, as pessoas foram ficando mais em casa, foram ali ficando cansadas, né, daquele mesmo layout, né, da própria casa, e começaram realmente a se sentirem desconfortáveis com aquilo. Você percebe que foi a pandemia também que deu esse start nesse mercado? Sim, a pandemia ela foi um grande boom nessa questão de decoração, porque as pessoas ficaram reclusas e aí começaram a notar aquilo que não funcionava. Pessoas que não tinham o hábito de cozinhar em casa passaram a cozinhar, começaram a ter o trabalho em home office. E aí vem a questão estética, mas também a questão funcional. Como que a casa funciona a partir do momento que eu estou vivendo dentro dela? Então, as pessoas pararam para refletir isso e foi onde surgiram os apontamentos, a inquietação para que transformasse os espaços. Agora, Francisco, em relação ao design de interiores, hoje como que ele pode proporcionar uma sensação de lar? Porque muitas vezes dentro da nossa própria casa a gente não tem a sensação. Às vezes está incomodado ali com algum tipo de móvel, ou às vezes o posicionamento daquilo ali, às vezes a cor do ambiente, né? Quem estuda aí cromoterapia sabe muito bem disso, que a cor influencia muito. Então hoje como que o design de interiores pode dar mais aconchego e mais sensação de, como diz, home sweet home, né? Lar doce lar. A casa, ela vai contar a história daquela família. Então, esse é o primeiro ponto. O projeto, ele parte daí.
E aí a gente vai entender como que é a maneira ideal dessa família viver, o que faz sentido para eles, deixar as tendências um pouco de lado, porque o que é bonito para um não é para outro, e quem tem que estar bem dentro daquele espaço é quem vai viver nele. Então a gente organiza a casa tanto na questão funcional quanto estética, de acordo com a realidade do usuário. Esse é o ponto principal. E aí, junto a isso, a gente vai ter os aspectos técnicos de ergonomia, de conforto, de iluminação, para que a casa funcione, para que o local de trabalho funcione, potencialize os resultados da equipe, para que tudo fique bem, né? Essa é a nossa função. Agora, em relação ao design de interiores, muitas pessoas falam assim, mas eu vou contratar alguém para poder mexer nos móveis da minha casa, então na organização da minha casa, ou então no dimensionamento dessas questões. Enfim, tem gente que é muito apegada, né, a questões do passado. Às vezes tem uma cristaleira ali que foi da avó, tem uma mesa que foi da mãe. Então, assim, como que hoje também o design de interiores, ele possibilita isso? Porque muita gente às vezes acha que quando a gente fala em design de interiores, é só produtos, como diz, da Tokstok. E não é verdade, né? Não é só produtos caros, não é somente produtos ali que vão realmente ser mais dispendiosos. É a questão da sensação mesmo de segurança, de lar, de conforto, não é isso? A gente, enquanto profissionais, jamais podemos ditar a maneira como o outro vai viver na casa dele. Então, e eu acho super bacana quando a família traz esse tipo de objeto, uma cristaleira, um móvel que tem história, para a gente poder incorporar, às vezes dar uma repaginada, fazer uma releitura, incorporar isso no projeto, é algo super positivo. A casa, ela tem, como eu havia dito, a casa ela tem que contar a história de quem vive nela. Não adianta, por isso que eu sou totalmente contra essa questão de seguir modismos, tendências, porque é muito passageiro. E a casa, ela tem que ser mais perene, de acordo com que a pessoa se sente feliz, se sente realizada dentro do seu lar, né? E aí, esses móveis que a gente vê, Tokstok, essas coisas, não faz muito sentido. Até para a questão ambiental que a gente tinha comentado anteriormente, o ponto principal é investir em móveis de qualidade, ergonômicos, que vão durar, né? E também que vão te agradar esteticamente. Agora, a gente tem percebido também que, não somente, né, nos designs de interiores, mas na arquitetura como um todo, a gente hoje tem muitos móveis planejados, né? Nunca se fez tanto móvel planejado como hoje em dia. E aí, muitas pessoas perguntam assim, mas quando que eu devo priorizar um móvel planejado? Qual que deve ser o layout, o designer dele? Por exemplo, se eu for mudar de casa, como que eu faço, né? Porque vai ficar aquele imóvel ali, não tem como você desmontar e levar para outra casa, para outro imóvel. Então, assim, quando que eu devo priorizar um móvel planejado daquele solto que eu compro nas lojas em geral? Então, os móveis planejados, eles vieram justamente de encontro a essa questão da redução espacial dos apartamentos. Então, você não consegue chegar com qualquer tipo de tamanho de guarda-roupa, de balcão. Então, foi onde deu esse boom de fazer espaços totalmente planejados para, inclusive, atender as demandas específicas. Mas o que acontece? A gente consegue modular esses móveis para que, se no caso de um apartamento alugado ou que queira levar para outro lugar, a gente pensando nesse mobiliário de uma forma modular, a gente consegue aproveitá-los futuramente. Então, eu acho a questão do mobiliário planejado muito positiva, porque você não vai comprar algo que você vai ficar insatisfeito. Ele vai ser pensado, planejado e executado de acordo com a sua demanda. Então, isso é super bacana. Bom, e vale ressaltar também que dentro da questão do design de interiores tem a questão principalmente das cores, né? Das cores, das tintas, da pintura, dos quadros também. Então, como que isso influencia?
Olha, por exemplo, o meu escritório, a minha assinatura ela é muito neutra. Então, eu acredito num trabalho em criar uma base neutra para que os clientes possam inserir elementos com mais cor. Mas cada escritório tem uma linguagem, essa é a que eu acredito. Então, a questão de cor no meu trabalho, ela é muito pontual. Então, eu prefiro criar uma base neutra com materiais bacanas, seja mármores, porcelanatos, pintura, e vir com cor em obra de arte, em adorno, almofada, que aí você não enjoa tanto. E se enjoar é muito fácil de trocar. Bom, e para quem está nos assistindo aí, hoje eu tenho que contratar um arquiteto para ser um designer de interiores, ou eu consigo alguém realmente que não seja formado nessa área, mas que tenha algum curso de design? Como que funciona hoje essa questão? Então, são duas formações distintas. A gente tem a faculdade de arquitetura e o curso de design de interiores. Dentro da escola de arquitetura, a gente tem as disciplinas de interiores e o curso de design de interiores é totalmente voltado. Porém, o designer de interiores ele vai ter algumas limitações porque ele não viu algumas coisas estruturais durante a sua formação que o arquiteto já viu. Então, vai depender muito do que você quer, do nível de intervenção que vai ter na sua reforma. Mas eu, enquanto arquiteto, vou defender que contrate um arquiteto para intervenções maiores. Intervenções menores, onde não vai ocorrer troca de piso, nenhuma remoção de alvenaria, alterar alguma infraestrutura, o design de interiores vai conseguir atender bem essa demanda. Agora, quando a gente também percebe isso, a gente tem visto hoje também que muitas pessoas têm colocado cada vez mais nas casas essas questões que você disse, né? Os adornos, coloca gesso ali também na casa, coloca questões mais estruturais. Então hoje, e aí que a gente tem percebido também, que eu vi isso também numa discussão na internet, é que as casas hoje não estão com aquele feeling de casas, né? A gente são casas cada vez mais quadradas, sem cor, cinzas, brancas, parece que é um posto de saúde, parece que é uma UBS. Então, assim, o que tem provocado, você que tem participado aí dessas tendências, né, desses lugares que trazem tendências, por que a arquitetura, então, e o design de interiores também, conjugado com isso, se perdeu essa sensação de lar, essa sensação de casa de mãe, casa de vó, e hoje, então, por exemplo, tem casas que você passa aqui em Itaúna que parece que é uma cópia da outra e aquilo ali vai se proliferando. Antigamente a gente tinha uma arquitetura marcada com telhados coloniais, com muitos detalhes em madeira, e tudo isso é muito caro. Você ter todos esses detalhes, todas essas especificidades dentro da sua casa. Então, a arquitetura moderna veio com essa questão do desenho mais retilíneo, de telhados embutidos, porque além da estética, em alguns casos meio duvidosa, tem a questão que você reduz muito o custo de execução da obra. Então, acaba que você projetar, você desenvolver essas casas que o pessoal chama de caixote, sai muito mais barato do que você fazer uma casa com elementos de arquitetura mais elaborados. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também é a questão do modismo. Eu acho que o acesso à internet ele é muito positivo, sim, mas hoje as pessoas acabam vendo mais do mesmo. E a função do arquiteto não é fazer mais do mesmo, é implementar o diferencial para aquela família, desde o aspecto orçamentário até o aspecto estético também, para quebrar um pouco desses caixotes que a gente anda vendo por aí, né? Bom, e os famosos caixotes também são fáceis não só de construir, mas também de manter, né? Tem essa questão de praticidade, até pela maneira como o ser humano vive hoje. Hoje acontece tudo muito rápido, né? Então as pessoas tendem a querer tudo mais fácil de organizar, mais fácil de manter, de limpar,
Então esse é outro ponto. Agora, até que ponto essa praticidade ela influencia na qualidade da obra, mas sobretudo também na durabilidade? Ou não influencia? Por exemplo, eu construí uma casa nesse formato antigo que eu estou te falando, ou então nesse formato caixote, a durabilidade vai ser a mesma, os materiais serão os mesmos, porque quando a gente também fala de materiais ou custos maiores, a gente também está falando de qualidade de material, de durabilidade, e que isso às vezes na conta é aquilo que você disse, né? A longo prazo vai sair mais caro do que mais barato. Exatamente. Nos projetos de escritório, eu sempre tenho uma conversa com meus clientes em relação a gente ter materiais naturais que são atemporais, são extremamente elegantes e também tem uma resistência muito maior. Então, por exemplo, quando a gente fala daquela questão de casa de vó com pisos de taco de madeira. Então, quando eu vejo alguém removendo aqueles tacos, eu quase infarto, porque deveria ser um crime. Porque a gente fala, quando a gente depara com uma casa que tem esse tipo de revestimento, são casas que têm pelo menos 30 anos. E aí você lixa, se empeca, tá novo. Hoje o pessoal vai lá, coloca um piso laminado, um piso vinílico, que se cai uma água facilmente já estraga. Então é o que eu havia dito. Você investir em materiais mais resistentes, além de ser mais bonitos, você não vai ter esse custo recorrente, né, de estar trocando. E também nos lembra um pouco das edificações antigas que de fato usavam esses materiais naturais e mais resistentes. E que realmente duram mais, né? A gente vê aí, por exemplo, Ouro Preto não nos deixa mentir, a cidade se mantém aí já há quase 300 anos, não é à toa, não é verdade? Isso mesmo. E recentemente eu fui na Itália, e aí, passando, né, nas cidades, eu vi muito uso de mármore. E aí chega aqui no Brasil o pessoal colocando aquele monte de porcelanato, imitando mármore, que se cai um copo, já arranha, já é aquela tristeza. Não, você acabou de passar um pano, já está sujo, você tem que limpar de novo. Então, o material natural, ele nunca vai te deixar na mão. Ele exige um cuidado, obviamente, igual todo, mas ele não te deixa na mão e você vai ter certeza de uma durabilidade e de uma estética também, né? De uma coisa que não é modismo. Com certeza. Bom, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Daqui a pouquinho tem a parte final do nosso programa. Até já. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos.
As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre os desafios da arquitetura no desenvolvimento dos centros urbanos. Bom, e agora a gente vai falar, claro, né, a gente está aqui com um participante frequente aí da Casa Cor, sobre as tendências do mercado da arquitetura e do design de interiores. Então, assim, Francisco, comenta pra gente o que você tem percebido, né, de tendências aí nos últimos anos que você tem participado, porque é onde realmente acontece aí o lançamento de tendências e que todo mundo volta os olhares para quando ocorre aqui no estado, né, e também no Brasil. Esse ano o escritório volta ao elenco da Casa Cor e a mostra nos convida a refletir sobre o tema de presente ou agora. Então, é uma coisa que a gente vem notando, é sobre a questão da ancestralidade. Resgatar essas raízes, não só da maneira de construção e tudo, mas do viver. O que é que a gente pode resgatar e ensinar para as futuras gerações. Então, isso é uma tendência que deve sim ficar. A gente sempre está querendo evoluir, mas sem esquecer do nosso passado. Isso aplicado tanto na arquitetura quanto no design de interiores. Agora, em relação ao que tem chamado a sua atenção, né, participando nos últimos anos aí, tem algum item específico que chama a sua atenção? Ou então, quando você está lá representando, né, Itaúna e está representando Minas Gerais também, né, nas tendências ali, o que mais chama a atenção do público, mas de você propriamente? Hoje, a gente tem visto muito o design orgânico, né? Tanto em questão de layout, do mobiliário. Então a gente tem móveis mais arredondados, tapetes com desenhos mais orgânicos, mesas. Isso é algo que tem crescido nos últimos anos. Bom, e vale ressaltar que muitas pessoas, quando a gente fala em Casa Cor ou então em eventos desse tipo, acham que é só para quem é da área, né, tipo da arquitetura, mas não é. Para muitas pessoas vão nesses lugares para até mesmo ter ideias de possíveis reformas ou até mesmo das suas futuras construções, não é isso? Isso. Hoje a Casa Cor é o principal evento de arquitetura e decoração da América do Sul. É a maior mostra e ela é aberta ao público. Então, não só a pessoas do meio, né? Então, é engraçado que quando a mostra está acontecendo, a gente vê várias famílias visitando, querendo, igual você disse, tirar ideias, conhecer, entender as novas tecnologias, que acaba que o elenco sempre traz novas tendências, novas soluções, e é sempre muito positivo para o visitante entender como o mercado está atuando, né? Agora, para quem nunca foi, o que é possível encontrar na Casa Cor? Eu sei que geralmente, né, é um ambiente muito grande, com muitas opções ali de coisas para serem vistas, mas sobretudo o que a pessoa já tem que ir, já como diz, com open mind, né, com uma cabeça aberta para poder também perceber situações ali que podem ser promissoras. Se eu não me engano, a edição de 2024
vai ter 57 ambientes. E cada ambiente, muita coisa. E cada ambiente é assinado por um escritório, e cada escritório com a sua linguagem, com a sua maneira de trabalhar. Então, o público vai se deparar com vários tipos de ambientes, pensados das mais diferentes formas, por profissionais muito competentes, inclusive, que eu admiro muito. Então, é ir com um olhar bem apurado para ver, não só no todo, mas entender as minuciosidades de cada espaço. Vão ter espaços que o visitante vai ter mais afinidade, outros não, porque o belo ele é muito particular, né? Então, e atento não só para o quesito estético, mas também de novas soluções que vão ser apresentadas por esses escritórios. Bom, e a gente tem que citar que, como a gente acabou de falar aqui, você está representando a cidade já há alguns anos, né? Como é ser um itaunense no meio de tanta gente aí, boa de serviço, boa de apresentar projetos e levar também um pouco da essência de Itaúna para esses grandes eventos? Participar da Casa Cor, para mim é uma alegria, sempre foi um sonho. Eu creio que para a maioria dos profissionais é uma vontade muito grande, então quando eu recebi o primeiro convite eu fiquei muito feliz. A gente já participou de 3 edições, essa é a nossa 4ª. E assim, hoje eu vejo a mostra como uma escola. Lá eu converso com outros profissionais, tento entender a maneira deles trabalharem. Eu tenho muitas amizades, então é muito positivo. É muito além de expor o meu trabalho para o público, mas também essa troca com outros profissionais, outros fornecedores, enriquece muito a maneira como eu trabalho no meu escritório. Agora, esse ano a Casa Cor vai ser realizada em quais dias? Como que as pessoas têm que comprar ingresso? Então ela é aberta ao público de maneira gratuita? Como que funciona? A Casa Cor esse ano começa no dia 26 de julho, vai acontecer no espaço 356, em Belo Horizonte, e os ingressos da pré-venda já estão disponíveis no site. Então, entrando nas mídias sociais da Casa Cor Minas, quem tiver interesse já vai conseguir adquirir com preço promocional. Bom, e aquela pessoa que quiser saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, ou então até mesmo tirar alguma dúvida que porventura tenha surgido aqui no nosso programa, como que ela pode fazer para te encontrar? Hoje a nossa rede social é Framo Arquitetura, e tem o nosso site que é www.framo.arc.br. Bom, e aquela pessoa, então, que quiser saber mais informações, pode estar entrando em contato, tem um atendimento individualizado e, claro, pode ir lá conferir as ideias para uma possível reforma ou, então, obra que vai ser construída, né? Isso, nosso site, tanto quanto o nosso Instagram, tem vários projetos já executados, tem um portfólio muito completo, tanto de residencial quanto comercial, e as participações em mostra também estão lá. Bom, nosso tempo está acabando. Quais são, então, suas considerações finais aí ao nosso público? Então, gente, a casa, o morar, ele é individualizado, ele é de acordo com cada família. Pensar nisso de forma muito carinhosa e muito cuidadosa para que as escolhas sejam felizes e que quem for usar fique realmente satisfeito e sempre tenha ao lado um profissional, um responsável técnico de confiança. Aqui na região a gente tem vários escritórios super bacanas, para que não tenha nenhum tipo de arrependimento. Com certeza. Bom, e não só, né, as pessoas no aspecto privado, mas como a gente está aí também no ano eleitoral, quem for vencer as eleições, sempre pensar também no desenvolvimento urbano através dos arquitetos, dos engenheiros, pensar na mobilidade urbana que está tão em voga aí e que atrapalha a vida de todo mundo, a falta dela, né? Então, se você aí que já é candidato, ou então que quando ganhar as eleições, leve em consideração isso, que a mobilidade urbana, ela muda vidas e realmente precisa de um arquiteto, de um engenheiro e de outros profissionais para ser colocado em prática, né? Exatamente. Bom, e obrigado então a sua presença aqui, volte mais vezes. Eu que agradeço. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999
93 3060. Já você que está aí com o YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver novidades você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!